Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentando. Boa noite. Que bom, voltei, né? Um bom filho retorna a casa, né? Não sei se sou um bom filho, mas que voltei. Bom, vamos abrir o Evangelho de São João, capítulo 2. Tem alguém aqui que não estava na quinta-feira quando eu vim ou não? Levanta a mão para ninguém. Então, vou me apresentar. Me chamo Hélio Maria, moro lá na cidade do Novo Gama, junto com o Ministério de Música, Banda Anjos. Nós estamos tudo numa paróquia só. E é uma imensa alegria poder voltar hoje aqui para falar mais uma vez de Nossa Senhora nesta novena maravilhosa. Evangelho de São João, capítulo 2. Amém ou misericórdia? Amém, né? Quem achou, diga amém. Quem está apanhando da Bíblia, diga misericórdia. Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 em diante. Três dias depois, celebrava-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe ao servente: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhe encher as talhas de água, e eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe do servente. E levaram. Logo que o chefe do servente provou da água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse o servente, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os empregados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Estas são para nós palavras da salvação. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Hoje nós iremos falar do poder da intercessão de Nosso Senhor. Esse texto, geralmente, as pessoas utilizam ele para dizer que Jesus não desprezava a mãe dele. Não sei se vocês já ouviram falar, está vendo? Jesus desprezou a mãe dele. Nem sequer chamou de mãe, mas chamou de mulher. De fato, será que aqui nesse texto Jesus estaria desprezando a mãe dele, como às vezes a doutrina dos nossos irmãos protestantes dizem? Não. Tanto que, como termina o episódio aqui do Evangelho, Jesus fez ou não fez milagre? Fez. Então essa história de que Jesus desprezou a mãe dele simplesmente porque chamou de mulher não é uma verdade, muito pelo contrário. Pelo menos biblicamente falando, disse que esse é o primeiro milagre de Jesus. E Jesus realiza o primeiro milagre por causa do pedido de quem?
da sua mãe. Ou seja, então ele na verdade está exaltando e honrando a sua mãe, dando a ela, concedendo a ela a graça, pelo menos biblicamente falando, de realizar o primeiro milagre, porque quem está pedindo é a sua mãe. Mas permita-me explicar por que então Jesus disse mulher. Quem lembra da pregação na quinta, quando eu vim, eu falei que Nossa Senhora era nova o quê? Nova Eva. Por uma mulher entra o pecado. Agora por uma outra mulher entra a salvação. Por isso que sempre no Evangelho vai chamar Nossa Senhora de mulher, para nos lembrar da mulher de Gênesis 3,15. Porém ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E um dos pontos mais importantes é que mulher no hebraico significa, sabe o quê? Senhora. Então aonde está na Sagrada Escritura que Jesus desprezava a mãe dele? Falar que Jesus não amava sua mãe ou desprezava sua mãe, então não é o mesmo Jesus que na Igreja Católica nós temos. Porque Jesus, se fizesse isso, teria pecado contra o quarto mandamento. Qual que é o quarto mandamento? Honrar o pai e a mãe. E Jesus não era um filho desobediente como nós. Ele honrava tanto a sua mãe, que em Lucas capítulo 2, 51, quando ele fica no templo, Nossa Senhora encontra com Jesus, ele volta para casa, está escrito, Lucas 2,51, Jesus lhe era submisso. Olha, se eu fosse falar da submissão que Deus, porque Cristo era Deus, teve a Nossa Senhora, seria uma pregação. Mas para pensar, a Sagrada Escritura diz que tudo obedece à ordem de Deus, a natureza obedece à ordem de Deus, diz o Salmo. Isso acontece, por exemplo, no Evangelho, quando Jesus acalma a tempestade, ele manda a tempestade acalmar. Os discípulos vão dizer assim: quem é este que até a tempestade obedece à sua ordem? Os demônios obedecem a Deus. Os fariseus vão dizer: quem é este que até os espíritos malignos obedecem à sua ordem? Ou seja, todas as coisas criadas obedecem a Deus, e nós estamos falando de um Deus que quis ser submisso à sua mãe. Olha que coisa bonita, olha que coisa extraordinária. Então não é verdade que Jesus desprezava a mãe dele, muito pelo contrário. Ele vai dizer uma coisa importante. Aqui a gente já entra na questão do poder da intercessão de Nossa Senhora. Era hora de Jesus fazer milagre? Não. Jesus disse o quê? A minha hora ainda não chegou. Quem reza o ofício, nós chamamos Nossa Senhora de relógio. Vocês já pararam para pensar? O relógio que andava servia a quem? Ao Verbo encarnado. Relógio. Ou seja, por que nós chamamos a Virgem Maria de relógio? Também cabe aqui. Não era a hora, mas porque a Virgem pediu, a hora foi antecipada. Aqui fica claro para nós o poder da intercessão da Virgem Maria. O poder da intercessão dela que fez com que até mesmo Jesus antecipasse a sua hora. A hora do quê? Dele se revelar publicamente, dele manifestar o poder dele. Porque até então Cristo vivia naquilo que na teologia nós chamamos de segredo messiânico. Ele guardava um segredo de que era o Messias. Mas sua mãe lhe pede, ele transforma a água em vinho. E os pedidos de Nossa Senhora geralmente são esses pedidos extraordinários, porque se a gente for entrar no contexto histórico das coisas, os judeus, ele não comia sem antes lavar as mãos. Tanto que os judeus, os fariseus, vão chegar em Jesus, e vão dizer assim: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Vocês lembram desse episódio? Então, porque os judeus, os fariseus eram judeus, enfim, eles lavavam as mãos. Então, a água que foi transformada em vinho era uma água suja. Por que era suja? Porque os judeus haviam o quê? Purificado as mãos. E isso a gente vê também, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, ela apareceu num lugar que era uma espécie de um lixão. O que espiritualmente isso quer dizer? Que Nossa Senhora é mestra na sua vida de oração, tornar o que é impuro impuro. Por exemplo, muitas pessoas hoje olham para a minha vida e falam assim: ah, que menino abençoado, que menino isso e aquilo.
Mas deixa eu contar um pouco da minha história para vocês. Eu vivia dentro de casa, minha mãe nem me conhecia mais. Ela nem conhecia mais o filho que ela tinha. Eu dormia no mesmo quarto que meu irmão mais novo. Nós ficamos 1 ano e meio sem falar com ele. Meu irmão mais velho vinha me bater, nós brigávamos, um quebrando cabo de vassoura no outro. Minha mãe tinha que entrar no meu para separar a briga. E aqui eu não vou colocar tinta nas coisas não. Eu falava bem assim para minha mãe: mãe, eu vou matar esse desgraçado e vou beber o sangue dele. Você imagina a mãe ouvir isso? Eu não falava com o meu irmão mais velho, nem com a minha irmã, nem com o meu pai, nem com o meu outro irmão. Houve uma época que eu falava em casa só com a minha mãe. E muitas vezes, quando eu queria ir para as festas, para as coisas do mundo, que minha mãe não queria deixar eu ir, eu batia a porta no rosto dela e dizia: eu quero que a senhora morra e que a senhora vai para o inferno, porque a senhora é a pior mãe que tem. Eu com 14 anos de idade, eu escondia 38 no quintal da minha casa. Andei com pessoas que tinham mais de 5 homicídios nas costas. Os meus amigos começaram a morrer, um executado com 10 tiros, outro foi degolado. Enfim, a maioria dos meus amigos morreram. Entende que Nossa Senhora, através da sua oração, é especialista em mudar aquilo que é sujeira, que é podridão, que é imundícia. Isso é próprio de Nossa Senhora. Nossa Senhora não pede para Deus coisinha pequena, não. A Virgem Maria pede para Deus coisas grandiosas. E por que hoje então eu carrego esse nome, conhecido no Brasil e fora do Brasil como é de Maria? Porque toda a minha história se deu pela intercessão de Nossa Senhora. Quando minha mãe ficou sabendo que essa coisa linda estava no ventre dela, a primeira preocupação que ela teve foi de me consagrar a Nossa Senhora. No dia do batismo, no próprio rito do batismo, se tem a consagração à Virgem Maria, e diante daquela imagem de Nossa Senhora, minha mãe dizia: esse menino não é meu filho, ele é teu, cuida. E Nossa Senhora cuidou. Por mais que eu tive uma vida assim, graças a Deus eu não roubei ninguém, não cheguei a fazer mal a ninguém. Sempre que meus amigos fizeram mal a alguém, eu nunca tive presente, porque foram as vezes que minha mãe me trancou dentro de casa e não deixou eu sair. Mas eu tive tudo para me perder andando com essas pessoas. E quando minha mãe olhava para a minha vida, já não mais me reconhecia. Os meus irmãos, ninguém, minha mãe achava que eu iria morrer, porque todos aqueles que eu andava estavam morrendo. Minha mãe se tranca no quarto e pede a intercessão de quem? De Nossa Senhora. E a Virgem Maria é mãe. E por ela ser mãe, ela conhece muito bem o que é a aflição do coração de uma mãe. Quando Jesus fica no templo por 3 dias e 3 noites, a Sagrada Escritura diz que Nossa Senhora procurava ele como? Aflito. Porque isso é próprio de mãe. Por mim não se preocupa, viu, irmã? Eu tenho 5 filhos dentro de casa. Por mim, eu não perco o raciocínio. Pode deixar brincar se quiser. Porque tem gente que se importa, né? Não importa, não. Casa tem 5. Imagina, irmã, que vai ter 5 filhos. Amém. Oi? Vai ter mais 2, né? A irmã Zélia. Eu estou evitando fazer missão com a irmã Zélia. A irmã Zélia vai rezar, que agora vai vir os 2 de uma vez só, né? Aquela irmã, meu Deus do céu. Pensa numa irmã que reza, a irmã Zélia. Então foi pelo poder da intercessão de Nossa Senhora. E tantas graças nós podemos alcançar pela intercessão de Nossa Senhora. Por exemplo, sabe uma arma poderosa que nós católicos temos e que desconhecemos, e que por meio dessa arma nós podemos alcançar uma graça imensa? O terço. No terço se manifesta o poder da intercessão de Nossa Senhora. O terço, existe uma história muito bonita do Rosário. Um santo da igreja chamado São Domingos, ele lutava contra uma heresia da sua época e não conseguindo vencer esta heresia. São Domingos vai para uma floresta, fica 3 dias e 3 noites em oração, fazendo duras penitências, a ponto de cair no chão desmaiado. Sabe quem apareceu do céu e levantou São Domingos do chão? A própria Virgem Maria. Tinha graça de ver ela. E Nossa Senhora disse assim: Domingos, qual é a arma mais poderosa que a Santíssima Trindade usa para a salvação das almas? E ele diz assim: ninguém melhor do que a Senhora para saber. E a Virgem Maria disse que era o saltério evangélico, né? Porque o rosário era constituído por 150 Ave Maria, que substituía os 150 salmos, né? Então aqueles monges que não tinham como rezar
os 150 salmos, rezava as 150 Ave Marias do Rosário. E aí Nossa Senhora deu para São Domingos de Gusmão o rosário e falou: aqui está a arma poderosa que você vai vencer e combater todas as heresias. Quem quiser aprofundar pode comprar um livro chamado O Segredo do Rosário. Esse livro é escrito por São Luís Maria Grande Montfort. Compre na internet. Quem tiver pobre, acessa o site Alexandria Católica e faz o download em PDF, tá bom? O nome do livro é O Segredo do Rosário. Eu vou contar alguma história só desse livro. São Luís Maria Grignon de Montfort. Mas põe São Luís Maria que já aparece lá. Se botar só São Luís vai aparecer um monte de coisa do Maranhão. Então põe São Luís Maria. E aí ele começa a pregar sobre o rosário, as pessoas começam a se converter. E como o rosário naquela época era constituído de 15 mistérios, né? Hoje são 20, que São João Paulo II aumentou mais 5 dos mistérios luminosos. Deus permitiu, olha só gente, Deus permitiu que 15 mil demônios possuísse o homem que estava ridicularizando dos 15 mistérios do rosário. Você imagina uma pessoa que está possuída de 15 mil demônios, né? Eu fui pregar lá no Padre Vanilson, eu brinquei. Acho que nem o senhor, nem o Padre Vanilson queria pegar um caso desse, né? Embora seja o Padre Exorcista, né, que nós temos. Uma pessoa possuída de 15 mil demônios, levaram ele, sabe para quem? Para São Domingos de Gusmão, que estava numa igreja reunida com fiéis católicos, rezando o rosário. São Domingos pegou o rosário, colocou em volta do pescoço do homem que estava possesso e começou a fazer o exorcismo. E São Domingos de Gusmão dizia: me diga a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Qual é o santo que vocês mais têm? Aquele que é mais amado e reverenciado no céu. Os demônios começam a gritar dizendo: Domingos, piedade de nós, já sofremos tanto no inferno. Vós que tem tanta compaixão dos pecadores, tende piedade de nós. E diz que os católicos, o teatro do demônio foi tão bonito, os católicos começaram a chorar com dó do demônio, e São Domingo ordenando: me diga a verdade. Domingos, nós vamos sussurrar a resposta de uma maneira que só você vai entender. São Domingo dizia: não, dizer de maneira alta e clara, para todos aqueles que aprenderam a rezar o rosário, ainda rezem com mais amor e fervor. Domingos, perguntai aos anjos e eles te responderão. Não, vocês vão me responder. E os demônios, não querendo responder São Domingo, ele se ajoelha e fala assim: pior para vocês, inimigos da raça humana, pediu a intercessão de Nossa Senhora. A Virgem Maria veio do céu, cercada de muitos anjos, com um cajado de ouro na mão, bateu na cabeça do homem possesso e disse assim: responda imediatamente o meu servo Domingo. E os demônios começaram a gritar: vós que sois a nossa ruína, a nossa inimiga, porque desceste do céu para nos torturar. Lembra de Gênesis 3, o que está escrito? Porém ódio entre tu, né? Em outras traduções, porém inimizade. E o demônio disse isso: vós que sois a nossa inimiga, a nossa ruína, porque desceste do céu para nos torturar. E aí os demônios gritando diziam assim: cristão, prestai atenção, somos obrigados a dizer contra a nossa própria vontade, que é a Virgem Maria que nós mais tememos, e apenas um suspiro que ela oferece para a Santíssima Trindade é mais forte do que a oração de todos os santos justos no céu. Entende o que é isso, gente? Quantos santos há no céu? Eu não sei dizer. Quantos santos há canonizados? Vários. Mas o Papa Emérito Bento XVI diz: no céu há santos que só Deus conhece. Quem está no céu é santo, mesmo que ele não tenha sido canonizado pela igreja. Se você tem um parente no céu, você tem um parente santo. Então no céu há muitos santos, e esses todos os santos que há no céu, que nós não sabemos quantos são, se eles estiverem rezando diante de Deus, apenas um suspiro que a Virgem Maria oferece para Deus é mais forte do que a oração de todos esses santos juntos. E isso, na verdade, o demônio só confirmou aquilo que Santo Agostinho já dizia no século V. Ele já falava isso: a oração da Virgem Maria diante de Deus é mais forte do que a oração de todos os santos juntos no céu. Aí eu me lembro de uma revelação particular. Jesus Cristo revelou para Santa Brígida: eu não levo nada para minha mãe aqui no céu,
porque ela nunca me negou nada na terra. A Virgem Maria é esse caminho fácil, curto e perfeito para chegar até Deus, para alcançar as graças de Deus, né? Eu fico lembrando que uma pessoa disse assim: Padre Pio, me mostra um atalho para me chegar rapidamente ao céu e à santidade. Ele disse que esse atalho era a Virgem Maria. É por ela, por meio dela, Jesus veio a nós, e por ela nós iremos a Ele, diz São Luís no tratado, ou uma frase belíssima de um santo que é São Fulgêncio: Maria Santíssima é a escada celeste do qual Deus desceu aos homens, e os homens sobem a Deus. É a via que Deus escolheu para vir até nós. Por isso nós temos uma mãe, gente, que nos protege, uma mãe que nos ampara, uma mãe que está intercedendo por nós dia e noite. Como nós desconhecemos o poder da oração de Nossa Senhora? Por isso eu já te digo uma coisa: quem odeia a Virgem Maria não é seu irmão, seu amigo, seu conhecido, aquele irmão nosso amigo conhecido que é protestante. Quem odeia a Virgem Maria é uma força muito maior. Quem não quer que nós nos aproximamos da Virgem Maria se chama Lúcifer, porque vai dizer São Bernardo que o que Lúcifer perdeu pelo seu orgulho, a Virgem Maria ganhou pela sua humildade. Lúcifer foi precipitado por causa do orgulho e a soberba. A Virgem Maria é a mulher hoje mais exaltada, porque a Sagrada Escritura diz que quem há muito é humilhado será o quê? Exaltado. E até hoje a Virgem Maria, por alguns são humilhadas, chamando ela de mulher qualquer e tantas outras coisas que nós infelizmente já ouvimos aí pela vida. Então é o inimigo que não quer que nós nos aproximamos de Nossa Senhora. Ele tem medo que nós nos aproximamos da Virgem Maria. Por quê? Porque essa questão, São Luís diz assim no tratado: o demônio, ele odeia muito mais a Virgem Maria do que Deus. Vocês sabiam disso? E aí São Luís explica: não que a Virgem Maria é mais do que Deus, mas pensa bem, Deus é Deus. O demônio, Lúcifer, é o quê? É um anjo. Foi criado por quem? Por Deus. Foi criado bom, depois ele se rebelou. Será que Deus criaria algo mais poderoso que ele? Jamais, isso não seria nem possível. Então nada se compara a Deus. Nada é tão grandioso como Deus. Então o que é o demônio perto de Deus? É uma pulga, uma coisa insignificante que na hora que Deus quiser esmaga. Mas a Virgem Maria não é uma deusa. A Virgem Maria é uma criatura humana. Então você imagina um ser angélico de puro espírito ter que se submeter a uma criatura humana. Ou seja, a Virgem Maria é o instrumento pelo qual Deus se utiliza para humilhar e destruir o demônio. E aí Deus deu a ela um poder até sobre os espíritos malignos. Por exemplo, vocês querem confirmar isso? Comprem os livros de Padre Exorcista. Por exemplo, o Padre Gabriele Amorte, né, faleceu recentemente, acho que 1 ano, quase 2 anos. Era o Padre Exorcista do Vaticano. Veja os relatos que ele fala quando no momento do exorcismo se pede a intercessão de Nossa Senhora. Eu já peguei muitas situações na minha vida, né? Uma vez eu estava no retiro, e no retiro teve um momento de libertação, a pessoa ficava lá na capela gritando. E o meu outro amigo que estava pregando falou: irmão, vai lá rezar. Eu falei: meu Deus, não é meu carisma, eu não tenho, minha função mais é pregar, eu sei pregar. Eu não sei o que eu vou fazer para essa pessoa, mas eu vou lá. Então estava lá todo mundo segurando ela, de costas para o santíssimo. Eu falei: larga o diabo, todo mundo de joelho, olha para Jesus. E nós vamos fazer, sabe o que? Rezar texto. Rezou uma dezena, o diabo foi embora. Outra vez eu estava num canto lá e estava a mesma coisa. Dessa vez foi com o Anderson Reis, um grande amigo meu, missionário de São Paulo. Ele pediu para mim lá, e lá tinha um monge. Meu Deus, eu sou um leigo, uma coisa significante. Um monge lá de hábito preto, todo suado, coitado. Já tinha hora que estava rezando, mandaram ir lá. O que eu fiz? Falei: todo mundo olha para Jesus, vamos rezar o rosário. E aí nas primeiras dezenas o diabo foi embora, o monge me levou lá para fora. Me fala, o que foi que tu fez? Eu não vi nada. O senhor não viu rezando o texto? Eu falei: porque São Bernardo nos diz que aonde está a Virgem Maria, lá não está o espírito maligno. O diabo tem pavor de Nossa Senhora. Pavor.
Por isso nós devemos utilizar, gente, do poder da intercessão desta mão. Eu quero falar de algumas graças que eu alcancei pela intercessão de Nossa Senhora. Eu fui pregar em um retiro de carnaval e antes da pregação eu fiquei ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento e rezei o rosário diante de Jesus sacramentado, consagrando toda a pregação ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, e que todas as graças que viessem do céu fossem pelas mãos dela. Teve um jovem que ele foi tão impactado com a pregação que ele falou assim para mim: irmão, eu quero renunciar a uma coisa, você me ajuda? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu cheguei em casa com 38 cromados do tamanho desse microfone. Eu falei: olha aqui, mãe. Minha mãe falou: meu Deus, voltou para o mundo? Eu falei: não, renunciaram. Eu tenho um amigo chamado Irmão Trovão. O Irmão Trovão estava num canto desses que tem morro, que tem favelas, e falaram para ele: tem um traficante aí, o bicho é perigoso. O Irmão Trovão rezou o rosário, anda descalço, a barba vem até aqui, um hábito, é religioso. Ele fica, hoje ele está no Pernambuco, junto com o Dom Henrique. Ele ficava na Bahia, hoje está com o Dom Henrique. O Irmão Trovão saiu. Irmão, para onde o senhor está indo? Ele falou: vou converter o cara guerreiro. Ele fala assim, guerreiro, né? O Irmão Trovão rezou o rosário, evangelizou o homem deu um fuzil para o irmão. Você imagina um irmão religioso descendo do morro, com um fuzil debaixo da roupa, no ar. E ele falou para mim: aí guerreiro, vinha a polícia e eu comecei a rezar, porque se a polícia me pega, ia sair no Fantástico. O irmão religioso foi preso no morro com um fuzil, né? Aí depois ele achou lá um riacho, sei lá o que era, e jogou o trem lá dentro. Então, assim, são muitas histórias que nós experimentamos pelo poder da intercessão de Nossa Senhora. Eu, no período de namoro, né, com aquela que hoje é a minha esposa, ela vivia em um lugar lá onde nós moramos, que é a Vila União, um lugar meio perigoso, assim. Eu estava com um amigo meu, né, um pouco mais moreno do que eu. Nós deixamos ela na casa dela e falei: irmão, agora vamos rezar, porque você sabe que aqui é perigoso. E começamos a rezar o texto. Eu puxava a Ave Maria e ele respondia. Quando nós entramos em um beco, assim, uma viela que tinha lá, os jovens colocaram o capô na cabeça, começaram a pôr a mão na cintura, na arma, e falou: nós vamos matar vocês. O menino olhou para mim e falou: vamos correr. Eu falei: nós vamos rezar. Nós vamos morrer, mas nós vamos morrer como homem, né? E fizemos a oração mais propícia. Aí ele respondia, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E quando chegou mais perto, aí que a coisa ficou feia. Os meninos xingavam a gente: agora vamos matar, não sei o que. Vamos correr, foi continuar rezando. Aí passamos por aqueles meninos, uma certa distância. Lá vem eles correndo para o nosso lado. Ele falou: e agora? A gente corre, agora a gente reza. E daqui a pouco meu amigo olhou, nós olhamos, e do nada aqueles jovens voltaram correndo. E ele me perguntou: por que eles voltaram correndo? Eu falei: porque a Virgem Maria é como uma leoa que defende os seus filhos. Ninguém pode tocar naqueles que são de Nossa Senhora. Aí para vocês verem. Outra vez, aí um pai chegou em mim e falou assim: vai na minha casa e fala de Deus, né, para o meu filho. Porque o nosso ex-padre me dava tanto trabalho. O pessoal confessava para o Alexandre, a penitência era buscar a Maria. Eu falei: Frei, daqui a pouco eu vou ter que abrir uma clínica de recuperação. E aí um pai chegou em mim e falou assim: ó, você pode ir na minha casa rezar pelo meu filho? Eu falei: pô, se ele quer, falou quer. O que aconteceu com ele? Ah, rapaz, estava numa festa, bala perdida. Cheguei lá, o menino tinha tomado 5 tiros. Eu fui do mundo e falei: irmão, 5 tiros, bala perdida? Aí imagina se não fosse perdida. Os meninos tudo de boné à barreta, a bermuda da ciclone, daquele jeito que eu andava. E eu comecei a falar de Deus ali, comecei a evangelizar. E aí, assim, não estava tendo muito efeito. Eu tinha que tomar uma atitude e comecei a desafiar. Minha mãe até estava comigo nesse dia. E eu comecei a desafiar aqueles jovens, dizendo, né? Falei: vou usar um pouco a linguagem deles, eu pensei comigo. E falei: vocês acham que são poderosos porque tem uma 765, uma 380, uma .40? Eu tenho uma arma mais poderosa que a sua. E eles perguntaram: cadê sua arma? Aí eu peguei a Bíblia, né?
Eu falei, a minha arma é essa, calibre 73 livros de Gênesis Apocalipse. O cano é duplo, Antigo e Novo Testamento. E comecei a falar essas coisas para eles. E comecei a desafiar, então vocês acham que ser homem é dar tiro nos outros, esfaquear os outros, ter relação com várias mulheres, qualquer um faz isso. Eu digo que vocês é homem se vocês tiverem coragem de renunciar a tudo, viver a santidade. E fui falando essas coisas. Depois de uma semana, eu voltei para evangelizar. E sabe evangelizar num grupo de oração que tinha na Vila União. Como é que era o nome da capela lá, Eduardo? Você lembra? Não lembro. Tinha um grupo de oração, Santa Rita, né? Santa Rita, né? Lá na Santa Rita. E aí eu encontrei uma moça e um rapaz que estava naquela casa. Cumprimentei, salve Maria, vou pregar lá no grupo, vocês não querem? Não, não vou não. E aí quando falaram, vamos rezar pelo Hélio, eu abri os olhos assim, a moça voltou. O rapaz não, mas a moça sim. Fiz a pregação, no final ela falou assim, irmão, eu queria falar contigo, né? Eu falei, pode falar. Ela falou, sabe o que me fez voltar e ouvir a pregação? Eu estava naquela casa, aquele rapaz também, eu falei, não, eu lembrei de vocês. E ele me falou uma coisa assim, olha, eu não tenho medo de ninguém, eu só ando armado, e ele estava armado naquele dia, mas toda vez que eu encontro esse magrelo, as minhas pernas tremem. Aí eu falei para ela, diga que ele vai tremer sempre diante de um escravo da augusta rainha do céu. Isso é o que? O poder da intercessão de uma senhora. Não é porque ela é Maria, poderia ser qualquer outro. Eu estou cansado de ver isso. Só pode ser o retiro que for, independente se foi eu que preguei Nossa Senhora ou outra pessoa. Sempre nos momentos tem sido mais forte nos retiros, quando é os momentos de Nossa Senhora. Porque São Luís profetizou que nos finais dos tempos Nossa Senhora deveria brilhar como jamais brilhou, em graça e graça e misericórdia para os pecadores e em terror para os demônios. Então nós estamos vivendo nessa época. Vocês já pararam para pensar que a época que mais fala de Nossa Senhora é a nossa? Vocês lembram que antigamente os músicos faziam um CD, se tivesse um canto para Nossa Senhora, era muito. Hoje tem pessoas que fazem um CD só para a Virgem Maria. Hoje é a época que a pessoa mais fala de consagração à Virgem Maria. É a época em que se tem mais retiros voltados para Nossa Senhora. E isso porque São Luís profetizou que a salvação começou com ela e a salvação há de terminar com ela. Então olha o poder da intenção de Nossa Senhora e tantas outras graças. Eu estava num retiro, uma mulher chegou em mim e falou assim, irmão, aí ela começou a chorar, meu sonho é ser mãe, eu estou grávida, eu estou casada há 6 anos, eu não consigo engravidar, eu já pedi a Nosso Senhor, fiz novena das mãos ensanguentadas, eu falei, eu vou ser ousado no meu carisma, né? O meu carisma é um carisma mariano, falar de Nossa Senhora. Eu perguntei para ela, você já pediu para Nossa Senhora? Aí ela baixou as vistas, assim, os olhos, eu falei, por isso não recebeu. Aí eu expliquei para ela aquilo que está em Isaías 59. Não é que Deus é surdo para nos ouvir, ou sua mão é capaz de nos salvar, mas é que o nosso pecado criou entre nós e Deus uma barreira. Entenderam essa parte? Não é que Deus é surdo para nos ouvir, ou sua mão incapaz de nos salvar, mas é que o nosso pecado criou entre nós e Deus o quê? Uma barreira. Aí eu contei para ela a história de Santa Gema Galgani, que rezava pela conversão de uma pessoa. Essa pessoa não se convertia. E aí um dia Santa Gema está na capela, numa experiência mística com Deus. O diretor espiritual dela que viu essa cena. Santa Gema vendo Jesus, ela disse assim, o Senhor me negou esse pedido porque eu sou uma pecadora. Mas agora eu peço pela intercessão da sua mãe, que é toda santa e toda pura. No outro dia a pessoa se converteu. Contei para ela a história de uma moça que estava morrendo no hospital. O bispo entra no hospital com o Santíssimo Sacramento, né? Jesus na Eucaristia. E o bispo começa a abençoar os enfermos. Aquela jovem, sentindo a frieza da morte, ela pede para Jesus curar ela. O bispo está indo embora, a jovem está morrendo, não foi curada. Quando ela vê o bispo ir embora, ela, tomada de uma emoção, sabe o que aquela moça fez no hospital? Ela gritou assim, Jesus, filho de Maria, você não me curou, eu vou falar para sua mãe. O bispo ficou comovido, voltou a pé nela com o Santíssimo Sacramento, abençoou ela, ela foi curada imediatamente. E quando o bispo estava indo embora, em meio de lágrimas e soluços, ela gritava, Jesus, filho de Maria, eu vou falar para sua mãe, para que ela me ensine a te agradecer o resto da minha vida.
Quantas graças nós podemos alcançar pela intercessão de Nossa Senhora. Animei ela, falei da fé, do poder da intercessão de Nossa Senhora. E eu falei, minha irmã, agora você fecha os olhos, você põe a mão na sua barriga. Eu sou casado, vou ficar pegando barriga de ninguém, né? Falei, põe a mão na sua barriga, botei no máximo aqui a mão no ombro dela e falei, agora nós vamos pedir para Nossa Senhora. E começamos a rezar. Passou alguns anos, eu fui evangelizar nesse lugar, não conheci ela me aproxima com uma criança no colo. Falou, pega esse menino no colo. Comecei a brincar com o menino, né? Meu temperamento é sanguíneo, então o sanguíneo é muito brincalhão, tem essa facilidade de lidar com as pessoas. E eu comecei a brincar com aquela criança. Aí ela falou, você não está lembrado de mim? Eu falei, não, eu sou aquela mulher que queria ter um filho. E o menino que você está segurando nos braços é o menino que Nossa Senhora me deu através daquela oração. Então, gente, muitas graças pela intercessão de Nossa Senhora. Minha mãe chega em casa com um nódulo no seio, falou, filho, o médico tentou perfurar para tirar um pedaço, né, fazer a biópsia, saber se era maligno, se não era maligno, não conseguiu perfurar de tão duro que estava, pediu para que eu volte daqui a algumas semanas. Eu falei, mãe, a senhora reza o texto, eu vou rezar o rosário, não pedir para Nossa Senhora. Minha mãe volta, faz esse exame, o médico falou para ela, dona Célia, eu não sei o que aconteceu com a senhora, mas a senhora não tem mais nada. Um conhecido meu foi lá para Lourdes e me trouxe um pouco daquela água milagrosa, né? Lá da fonte lá de Lourdes. Eu guardei esta água e eu usava em ocasiões importantes. Quando eu sentia que eu tinha que usar, eu usava. E um rapaz que andava comigo quando eu era no mundo, ele teve um AVC com 26 anos. Eu já estava caminhando e ele falou assim, mãe, pede para o Hélio vir aqui em casa e rezar por mim. E eu falei para ele, nós vamos tal dia, levei a comunidade, a gente foi com o violão e tudo, rezamos o texto, eu fiz uma pregação e no final eu falei para aquele irmão, falei para os meninos, vão cantando, aí todo mundo foi cantando, eu falei no ouvido dele, qual a parte do seu corpo que você não mexe? Ele estava paralisado do lado esquerdo, eu peguei um pouco desta água milagrosa de Nossa Senhora de Lourdes e passei no lado esquerdo dele. E os movimentos voltaram e aquele jovem até hoje não tem uma sequela. Então assim, se eu fosse ficar falando aqui de milagre, do poder da intercessão de Nossa Senhora, nós teríamos que virar à noite. E eu tenho certeza que se eu desse o microfone aqui, todo mundo teria uma graça para falar a respeito da intercessão de Nossa Senhora, ou não? Sim! Já tem pessoas que já receberam graças dessa novena, vai ter pessoas que talvez mais para frente, ou até no último dia, não sei, ou depois, né, da novena, vai poder falar, olha, pelas mãos de Nossa Senhora, aquela que desata os nossos, muita coisa mudou na minha vida. Amém. Não é por causa do poder da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Então a mãe, ela alcança de Deus muitas graças. Não tenha medo de recorrer a Nossa Senhora. Não deixe o demônio colocar no seu pensamento de que recorrer a Nossa Senhora é errado, de rezar a Virgem Maria é errado, é uma idolatria. Será que eu não estou colocando a Virgem Maria no lugar de Deus? Não tenha medo disso. Essas coisas não vêm de Deus. Sabe por quê? Deixa eu fundamentar um pouco isso. Tem uma história que eu gosto de contar, eu quero contar aqui, perdão quem já ouviu. Um dia eu estava na rodoviária em Brasília rezando o rosário. Uma senhora protestante me viu rezando o rosário e falou assim, mas você está rezando a um demônio. Aí eu falei, ô Jesus, santa paciência, né? Aí eu perguntei para ela assim, falei, então eu quero que a senhora me explique como que um Deus nasceu de um demônio. Aí ela ficou muda. Eu falei para ela, senhora, porque se Deus nasceu de um demônio, aí a senhora vive uma ilusão. O que a gente está fazendo na igreja? Para que ficar lendo Bíblia? Tudo que a gente vive é uma ilusão. Eu falei para ela, eu não vou citar documentos da igreja, nem frases de santos, porque quando Martinho Lutero fundou o protestantismo, ele usou uma expressão no latim chamada assim, sola a escritura. Então, para o irmão protestante, ele fala, onde está isso na Bíblia? É assim, né? Diferente do católico, que além da Sagrada Escritura, nós temos a tradição e o magistério da igreja, né? São os três pilares da nossa fé. Falei para ela, então nós vamos conversar dentro da Sagrada Escritura.
O que está escrito em 1 João 3,8? Ela fala, não lembro. Eu falei, pois é, está escrito que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então pense bem, se Jesus se manifesta para destruir as obras do demônio e o próprio demônio, ele poderia ter nascido um demônio? 2 Coríntios 6,14, não existe união, né? Na tradução da Ave Maria fala compatibilidade, mas não existe união, compatibilidade entre Deus e o demônio. Ou Deus e o demônio podem se unir? As trevas se compatuam com a luz? Não existe união entre Deus e o demônio. Se não existe união entre Deus e o demônio, se a Virgem Maria fosse um demônio que não é, como é que Deus iria morar por 9 meses no ventre de um demônio? Pior ainda, minha senhora, porque quando os nossos pais se uniram, houve uma união de 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Por isso, o tipo de sangue que nós carregamos, ou será do tipo de sangue do pai, ou será do tipo de sangue de quem? Da mãe. Como é que Deus iria herdar de um demônio até a natureza humana? Como é que Jesus Cristo foi concebido no ventre de Nossa Senhora? Foi por obra de quem? Que não tem cromossomos. O Espírito Santo tem cromossomos? Então o sangue de Jesus era do mesmo sangue de quem? A carne de Jesus era da mesma carne de quem? Para ninguém falar que isso é invenção da minha cabeça, Santo Agostinho já dizia isso no século V. A carne de Jesus e o sangue de Jesus é da mesma carne e do mesmo sangue da Virgem Maria. Agora eu vos pergunto, o que é que nos salva? O que foi que nos salvou? O sangue? Não? O sacrifício dele na cruz. O que ele ofertou na cruz? O seu sangue e o seu corpo. O que ele herdou de quem? Veja o papel de Nossa Senhora na história da salvação. Por isso nós louvamos a Mãe de Deus. Por isso nós agradecemos a Mãe de Deus, porque graças à bendita resposta dela ao anjo, a salvação chegou para nós. E é lá, mas você tem que me ouvir porque eu estou falando por obra do Espírito Santo. Minha senhora, com todo respeito à senhora, a senhora não está falando por obra do Espírito Santo. Mas como não? O que é isso? É sordo. Aí eu falei para ela, vem cá, Lucas 1, 39 a 45. Nossa Senhora vai visitar a sua parente, Santa Isabel. Quando a Virgem Maria entra na casa de Santa Isabel e ela saudou Santa Isabel ficou repleta de quem? Uma pessoa que está repleta do Espírito Santo. A partir dali os atos dela são inspirados por quem? Vocês concordam comigo? Santa Isabel, cheia, repleta do Espírito Santo, chamou Nossa Senhora de demônio? Chamou ela de mulher qualquer? O que Santa Isabel fez quando estava cheia do Espírito Santo? Bendita és tu entre todas as mulheres. Bendito é o que? O fruto. E ainda disse mais: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Ou seja, Isabel, cheia do Espírito Santo, se pôs a louvar e exaltar Nossa Senhora. Quem está cheio do Espírito Santo não blasfema contra ela, mas dá a ela os mais belos louvores. Então é muito fácil da gente enxergar as coisas. Eu estou falando isso para quebrar esse medo que o católico tem de falar com Nossa Senhora. Medo que às vezes eu falo, infelizmente os católicos conhecem mais a Maria dos protestantes do que a Virgem Maria da Igreja Católica. Conhece a Maria que eles falam lá, que eles distorcem lá, mas não conhece a Virgem Santíssima que a Igreja Católica nos ensina. Então eu estou falando aqui, resumidamente. Eu fiquei devendo vocês o CD. Em casa não tinha CD, não tinha dinheiro para comprar CD. Mas como o nosso ideal não é ganhar dinheiro, é ganhar alma, vocês vão entrar no YouTube e vai colocar lá Ela e Maria, e lá tem uma porrada de pregação sobre Nossa Senhora, de Nossa Senhora, e é tudo 0800. Assista, né? Deixe eles fazerem bem para a sua alma. Só reze uma Ave Maria para mim. Vamos rezar um pouquinho, feche teus olhos. Na sua maneira de rezar, se você quiser levantar as mãos, você levanta. Se você quiser colocar a mão no coração, você coloca. Se você quiser juntar as mãos, na sua maneira de rezar, na sua intimidade, na sua forma, eu te convido você agora a ir se colocando diante de Nossa Senhora. E você vai apresentar para a sua mãe as suas lutas. Você vai apresentar para a sua mãe as suas dificuldades.
Você vai apresentar para sua mãe o seu impossível. Você vai apresentar para Nossa Senhora o nó que ela precisa desatar na sua vida. Fala para Nossa Senhora da sua história, como está a sua casa, como está a sua família. Fala para Nossa Senhora do seu matrimônio. Talvez você se encontre como casal no Evangelho de hoje, que faltava vinho já no início do matrimônio. Talvez falta o perdão, talvez falta, sei lá, o carinho, o afeto. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você se encontra aqui nesta noite, mas de uma coisa eu sei quem é a Senhora que eu sirvo, eu sei um pouco de quem é a Mãe de Deus, do que ela é capaz. Então apresenta agora para Nossa Senhora as suas enfermidades física, emocional. Apresenta para Nossa Senhora agora toda a sua história, os nossos pecados, os nossos erros. Apresenta para Nossa Senhora o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus parentes, alguém que te pediu para que você rezasse, ou alguém que você está rezando a novena em prol dessa pessoa. Mas agora é importante você rezar conosco. É importante você apresentar para Nossa Senhora agora as talhas da sua vida. Apresenta para ela, entrega nas mãos dela. Vai pedindo para ela agora passar na frente, para ela ir cuidando. Vai falando para ela: mãe, alcança do seu filho esse milagre. Intercede pela minha causa. A senhora que é refúgio dos pecadores, a senhora que é a nossa advogada, intercede por nós. E com esse canto que os irmãos vão cantar, você vai cantar conosco, você vai rezar conosco, você vai entregar a sua vida, a sua história. Reze conosco esse canto. Em tua vida te suportam as tuas aflições. Sinta as costas a pesar dos fardos e quem se canta.
Senhor, entrega agora para Nossa Senhora. Isso, vai orando, vai entregando. Vai pedindo a libertação dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. A libertação dos seus pais. Peça agora a restauração da sua casa, o perdão, a união do seu lar. Entrega toda a sua situação também financeira, as dívidas, aquilo que tem roubado o teu sono. Ela que conhece bem.
cenáculo de amor, como os apóstolos viveram unidos a esta semana. Meu coração se alegra, porque o que me vem ao coração é que esta noite ela vai marcar a nossa vida e a nossa história. Essa é a noite de que aqueles que chegaram aqui com o sentimento de serem órfãos vão sair daqui sabendo que tem uma mãe. Por isso, ainda se junto com esse irmão, nós ainda vamos orar em cima de um outro canto para selar todo esse momento, colocando tudo aquilo que nós vivemos dentro do imaculado coração da Virgem Maria, para que o demônio não venha roubar nenhuma semente daquilo que foi lançado desde o primeiro dia desta novena. Então, ainda assim abraçado, ainda assim junto com esse seu irmão, essa sua irmã, vamos cantar esse canto e orar com esse canto agora, para selar este momento. Se você não aceitava Nossa Senhora,
uma mãe, e não uma mãe qualquer, mas a mãe mais bela, santa, linda que nós poderíamos ter, Jesus. E por isso hoje nós nos consagramos a ela. Por isso hoje, Jesus, nós entregamos tudo aquilo que temos nas mãos dela. Nós entregamos tudo, Pai. E pedimos, ó Santa Mãe de Deus, que a Senhora aceite nesta noite a nossa pequenez. Aceite cada um de nós, mesmo com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, com as nossas limitações. Mesmo assim, ó Virgem Santa, nós nos entregamos ao Senhor. Olha para esse irmão, essa irmã que está do seu lado agora, e diga assim para ele ou para ela: irmão, nunca te esqueça da mãe que nós temos. Não é uma mãe qualquer, mas uma mãe bela, amorosa, uma mãe que não é indiferente à dor de um filho. Por isso, nos momentos mais difíceis da sua vida, não te esqueça que tu tens uma mãe. Fala assim para ele e para ela: não te esqueça que foi no momento de dor, no momento de cruz, que Jesus nos deu uma mãe. Então, no seu momento de dor agora, no seu momento de cruz, eu quero te relembrar as palavras de Jesus, que diz para você: filho, eis aí